Fala, queridos, de bom, de voltas. Devem estar vendo lá na telinha de vocês a biotecnologia, que seria o assunto que nós vamos começar a ver com vocês agora. Tranquilo? Então veja lá. Nós vamos iniciar com você agora uma matéria, ou com vocês uma matéria nova, né, que é biotecnologia, engenharia genética. Por que dessa matéria? Repito para vocês. Hoje, o Enem descobriu que as pessoas sabem muita coisa de biologia, né, mas não sabem a aplicação disso na prática. Interesse em fazer, né, o Enem, a gente tem que aprender como é que se usa isso. Para quê? Para que não aconteça como no passado, que as pessoas que dominavam a ciência eram tidas como, né, pessoas especiais, pessoas mágicas, que tinham conhecimento de coisas ocultas, que conseguiam fazer coisas, né, que pessoas normais não conseguiam, né? Então, mentira, usava do quê? De química, de biologia, de física, para fazer coisas, né, que as pessoas não entendiam. Então, vamos começar, vamos entrar nisso. O que nós vamos falar para vocês nessa aula? Tá? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o que a tecnologia está fazendo hoje a nível, né, de engenharia genética, trabalhando com a genética do organismo. Tá? Então, primeira coisa, o que é biotecnologia? Biotecnologia é o quê? É você, está escrito lá, né, usar diferentes seres para uma melhoria, para uma mistura entre genes que na natureza não acontece. Por exemplo, você pegar um algodão e misturar lá com inseto e transformar esse algodão numa substância bioluminescente, por exemplo, que brilha. Um algodão que emite luz. Veja, um animal e uma planta na natureza nunca ia conseguir fazer isso. Não existe como um inseto e um vegetal misturar genes. Mas o homem, em laboratório, consegue fazer isso. Ele pegar um gene de um animal, de um reino diferente, tá? Misturar com um vegetal e fazer com que as coisas funcionem, né? Fazer a ligação do DNA entre eles. Isso em laboratório. Na natureza nunca ia acontecer, tá? E isso só é possível porque hoje nós conhecemos síntese proteica, nós sabemos que o nosso DNA é universal, não é só a gente que tem, né? Mas uma planta tem DNA também, um insetozinho tem DNA, né? E eles seguem o mesmo código genético, adenina, timina, citosina, guanina no DNA, adenina, uracila, citosina, guanina no caso do RNA. Então, é universal. Então, o que eu faço com uma modificação no gene de um, eu consigo fazer no outro e juntar os dois. Na natureza não dá, mas em laboratório dá. Agora, existe também essa biotecnologia mais instintiva. Você não precisa usar produtos de laboratório para você fazer o chamado melhoramento genético. Melhoramento genético você pode fazer selecionando um determinado padrão que você quer que se repita. Isso aconteceu muito com os cachorros, né? Os cachorros, hoje a gente tem cachorros de raças diferentes porque o homem selecionou o que ele queria. E nesse caso, ela é chamada de biotecnologia, seleção artificial, porque não é a natureza que está fazendo isso. Agora, existe, é lógico, hoje se conhece, né, muita coisa da engenharia genética. Existem cursos chamados, né, superiores de engenharia genética, onde você vai manipular o gene. Então, você vai transformar o gene. E aqui, da engenharia genética, nós vamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar com o DNA recombinante. O DNA recombinante, o que é? É você recombinar um pedacinho do gene de uma espécie com um pedacinho da outra. São os chamados transgênicos. Quando você fala em DNA recombinante, você está falando em transgenia. Transgênico é quando eu trabalho com genes.
Mas, professor, como é que os caras fazem isso? Como é que eles pegam o DNA de um ser e combinam com o DNA do outro ser? Aí que tá o legal, né? Aí que eu acho muito bacana, eu particularmente gosto muito. Porque existe assim, existem pessoas que defendem a unhas e dentes, né, a pesquisa aplicada. Existem dois tipos de pesquisa. Tá? A pesquisa aplicada é aquela pesquisa que você faz com um objetivo. Então o pessoal diz assim, ó, só vamos dar dinheiro para quem fizer pesquisa aplicada. O que é pesquisa aplicada? É você chegar a um cientista e dizer assim, ó, hoje eu vou trabalhar com a produção de uma vacina contra uma doença que está aí assolando, né, a população. Isso é aplicado, você tem um objetivo, né, a chegar, tá? Então você vai chegar lá fazendo a vacina. E tem a ciência pura, tá? A ciência pura é aquilo, eu vou pesquisar porque eu quero conhecer, né? Eu não tenho um objetivo específico, mas eu quero conhecer as coisas. E à medida que eu vou conhecer, eu tenho uma dúvida, né? Eu quero esclarecer essa dúvida. Vai servir para alguma coisa? Não sei, mas eu vou fazer essa pesquisa. A gente chama de conhecimento puro. Na ciência hoje, nós aprendemos, e hoje cada vez mais está ligado a isso, que a ciência pura, ela te dá a base para você fazer a específica. Quer ver um exemplo? Um exemplo acontece aqui, ó, nesse pequeno desenho que vocês têm aqui. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma bactéria aqui embaixo, ó, tá vendo? Para entender o que nós vamos falar para vocês aqui. Tá vendo uma bactéria aqui? Onde está piscando lá? Tá? Então, ó, essa bactériazinha aqui, ela tem o seu DNA aqui, tá vendo? Não está protegido por núcleo, né? É um procarionte. E as bactérias, elas têm um DNAzinho circular aqui chamado de plasmídio. Esse DNA aqui, ó, plasmidial, é um DNA que serve para a reprodução das bactérias, certo? E os caras já conhecem isso há muito tempo. Aí aconteceu assim, vou contar a história para vocês, talvez vocês já conheçam, né? Mas é assim. Existia uma bactéria que tinha uma gelatina em volta dela, e essa gelatina protegia essa bactéria do ataque de defesa do organismo dos ratos. Então, quando essa bactéria penetrava no ratinho, né, o ratinho tentava matar a bactéria, não conseguia, essa bactéria chegava até o pulmão do ratinho, provocava pneumonia e o ratinho morria. Cada vez que você injetava aquela bactéria no ratinho, o ratinho morria de pneumonia. Né? Existe uma outra bactéria, parente dessa bactéria, como se fosse assim um primo-irmão da bactéria, só que não tem a gelatina. Essa bactéria idêntica, mas sem a gelatina, quando injetada no ratinho, não mata o ratinho. Então fica bem fácil, ó. A que não tem a gelatina, não mata o ratinho. A que tem a gelatina, mata o ratinho. Tranquilo? Beleza por enquanto? Então vamos lá. Aí um cientista fez a seguinte experiência, né? Ele pegou a bactéria com a gelatina e triturou ela. Mas uma bactéria não é microscópica, assim. Como é que esse cara triturou as bactérias? É fácil. A gente põe dentro de um tubinho de ensaio, põe lá as bactérias, milhões delas, acrescenta algumas pérolazinhas de bórax, que são bolinhas de bórax, tá? Dentro do tubinho, põe uma centrífuga é aquele negócio que fica girando, né? Põe o tubinho lá, acelera a centrífuga gira e as pedrinhas de bórax começam a bater nas bactérias microscópicas e vão triturando as bactérias, não sobra uma inteira. Como é que você sabe? Porque já foi feita essa experiência 1 milhão de vezes e não sobra nenhuma viva. Todas elas são trituradas pelas pérolazinhas de bórax. Aí o que acontece? Desliga seu aparelho, faz-se lá a retirada através de um filtro de porcelana, separa-se as pérolas de bórax dos fragmentos da bactéria. Aí o que o cientista fez? Ele pegou, eu vou pegar esses fragmentos aqui dessa bactéria com gelatina e que agora está tudo quebrado e vou injetar no ratinho para ver o que acontece. Injetou, o ratinho não morreu. Ele falou, lógico, a bactéria estava morta, só tinha fragmento de bactéria, é lógico que não ia matar o ratinho.
Eu vou fazer de novo. Fez a experiência de novo, triturou a bactéria com gelatina, injetou num outro ratinho. O ratinho ficou vivo lá, né, na boa. Aí o que ele fez? Ele pegou aquele ratinho que ele tinha injetado a bactéria triturada e o ratinho não tinha morrido, digo. Ele injetou agora aquela bactéria sem gelatina, aquela que não matava o ratinho, né? Então, o que ele fez? De novo, ratinho com fragmentos de bactéria de gelatina, injetou bactéria que não mata o ratinho, aquela que não tem a gelatina. Depois de um certo tempo, o ratinho morreu. E o cara ficou, mas como assim? Eu injetei a bactéria que não matava, mas antes eu tinha injetado fragmentos daquela bactéria que matava, né? Quando eu injetei só o fragmento, o ratinho não morreu. Quando eu injetei a bactéria agora que não matava, o ratinho morreu. E ele foi analisar a experiência e descobriu que lá dentro do ratinho tinham bactérias vivas com gelatina. Ele falou, mas eu tenho certeza que estavam todas mortas, né? Mas vamos fazer o experimento de novo. E fez isso uma porção de vezes. E sempre o ratinho morria. Aí, um outro cientista viu isso e decidiu examinar o DNA para ver o que tinha acontecido. E o que ele descobriu? Olha que legal. Que a bactéria sem gelatina, né, ela pegava fragmentos daquela gelatinosa, daquela bactéria que tinha gelatina, e incorporava isso ao seu plasmídio. Então, ele viu que ela incorporava o plasmídiozinho, esse azulzinho, ao fragmento de plasmídio dessa bactéria triturada, ao daquela sem gelatina. E aprendia com esse fragmento. Ela aprendia com esse fragmento a produzir a gelatina. Daí o cientista falou, nossa, que coisa interessante, ó. Ela pega o fragmento daquela e aprende com ele como produzir a gelatina. Lógico, é um DNA. E na síntese proteica, agora, como tem um pedacinho novo aqui, né, uma informação nova, a célula vai fazer o que tem aqui, vai produzir as proteínas que vão formar aquela gelatinazinha. Síntese proteica que vocês acabaram de ver na outra aula. Beleza! Ficou aí mesmo, parado. Um outro cientista, bem depois, teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, falou assim, pô, se a bactéria incorpora um pedacinho de fragmento de DNA daquela bactéria triturada, e se eu pegar um pedacinho de DNA humano e colocar ali no plasmídio daquela bactéria, será que ela vai produzir o que eu tenho naquela informação? Né? E tentou. E ele viu que se ele pegar um pedacinho de DNA humano e, através de algumas técnicas, colocar isso na bactéria, a bactéria vai fazer o que aquele fragmento manda. Ele falou, pô, legal, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é o fragmento de DNA humano que produz insulina. E vou colocar esse pedacinho de fragmento humano, né, que produz insulina, nessa bactéria. E ver o que acontece. E o que aconteceu? Essa bactéria passou a produzir insulina. Tá? Mas para que a bactéria quer insulina? Não quer para nada, mas a bactéria não decide. O que decide é o DNA. Se o DNA diz, faz, né, proteína, né, insulínica, ela vai fazer produção de proteína insulínica, sem questionar. Porque o DNA não questiona, você segue o que ele manda, a célula faz o que ele manda fazer. E a bactéria começou a produzir. E as bactérias que dividiam, formando células filhas, faziam esse fragmento também dobrar, né? Então, a bactéria filha já nasce com um fragmentozinho também. E as filhas também. E esse fragmento, né, de cromossomo humano vai passando para as células filhas e elas vão produzindo insulina. Como as bactérias, em menos de 30 minutos, se dividem em duas, e daqui 30 minutos já tem 4, e daqui 30 minutos já tem o dobro, e vai aumentando, né, em progressão geométrica, né, uma exponencial, depois de pouco tempo você tem milhões de bactérias produzindo insulina. Aí o que você faz? Você pega aquelas bactérias, tritura elas, reserva um pouquinho, né, para
as filhas lá para você continuar fazendo mais insulina num outro tanque, e naquele primeiro tanque você tritura todas elas, extrai quimicamente a insulina, e você tem uma insulina pura, humana, que pode ser injetada em pessoas que têm diabetes. E é muito barato, porque as bactérias, elas se dividem rapidamente de grátis. É só você dar comida para elas, né? Então, a insulina hoje vem daí, e é uma insulina transgênica. Então, cuidado quando vocês falam que a transgenia é do mal, né? Como eu falei para vocês, ela tem um lado do bem. Bem ao contrário do que a gente pensa, a maior parte do transgênico produzido, ele tem um objetivo específico de ajudar o ser humano, e não de prejudicá-lo. Ah, professor, mas por que falam tanto, né, que o transgênico... Porque nós não temos ainda a certeza absoluta que alimentos transgênicos que vêm para a gente possam ou não fazer mal, tá? Você produzir arroz com vitaminas, porque o grãozinho de arroz, ele é muito pobre, ele só tem carboidrato, só serve para engordar. Agora, imagine se você faz um arroz transgênico que tem vitaminas, como aparece, né? O arroz verde, que já se tem. Ele tem o quê? Ele tem vitaminas no grão, né? Que, por exemplo, se você plantar aquele arroz, você vai ter o arroz do dia a dia, mas ao ingerir não é só carboidrato, é carboidrato e vitamina, coisa que a gente está atrás, né? Trigos mais resistentes, porque o trigo é enjoado, ele só é plantado em determinadas regiões que você planta não vai, o trigo não desenvolve. Então você faz um mais resistente que você possa plantar. Então isso é engenharia genética sendo aplicado no teu dia a dia. Tem muito mais coisa, né? Paternidade, né? O exame de DNA que vocês ouvem falar é a aplicação da engenharia genética. Doenças genéticas, em que gene? Lembra que nós falamos em genética? Quantas e quantas doenças genéticas, né? Então, hoje, aonde no gene ela está localizada, eu posso mudar o que está faltando que eu posso fazer sinteticamente para curar o indivíduo que tem essa doença? Engenharia genética. Câncer, ver qual o gene que ocasiona determinados cânceres. Tem cânceres que são produzidos por genes defeituosos, genes com mutações, que é o caso, por exemplo, do gene que causa câncer de mama. Hoje ele é conhecido, se a mulher tem aquele gene, ela tem uma grande chance de desenvolver câncer de mama. Então, muitas mulheres que fazem o exame, né, para constatar se tem ou não a existência desse gene, elas fazem o quê? Se tem, elas já mandam retirar as mamas com a musculatura, etc., né? Fazem prótese, porque daí, se não tem o gene naquela região, nunca vai se desenvolver a doença. E isso, gente, é vendido pelo correio. Se a mulher quer fazer o teste nos Estados Unidos, você pede pelo correio, vai fazer uma coleta, né, por dentro da boca, pôr lá no Hiperdof, que é um tubo de ensaio desse tamanho, tá? Mandar para eles, eles fazem a análise e mandam a resposta, tem ou não tem. É patenteado, eles conseguem fazer isso. Angelina Jolie, né, fez isso, retirou todo o seio, justamente porque a mãe dela teve câncer. Então ela ficou com os seios até uma determinada idade. Aí quando provavelmente o gene poderia se manifestar, ela tirou. Terapia gênica, nós ainda estamos no começo, que é você, né, mudar os genes defeituosos para genes sadios. Né? Por exemplo, pegar lá uma doença genética, onde você sabe que o gene defeituoso está ali, levar lá um vírus ou uma bactéria que não cause doença, mas que leve esse gene bom até aquela célula para que haja a substituição. Depois nós vamos falar de terapia gênica, ela tem várias maneiras de ser feita. Tá? Vestibular, agora, produção de vacinas sintéticas. Tem gente que não sabe, aparece na televisão. Os próprios repórteres, nem sei se sabem, mas eles falam lá né, porque determinado país está fazendo, né, uma vacina sintética. E o cara fica, tá, mas o que é uma vacina sintética? Vacina sintética é você pegar um fragmentozinho, né, do causador da doença, tá? E com isso você fazer com que células, muitas vezes fora do corpo, né, ou você consegue selecionar aquele fragmentozinho, que não vai produzir a doença, é um pedacinho de proteína, colocar no organismo do indivíduo, e esse fragmento vai fazer com que o teu sistema de defesa seja alertado a produzir uma defesa. Vacina sintética. Ela foi feita porque a gente conseguiu tirar um fragmento não causador da doença,
mas que faz com que o nosso sistema... Quer ver? Para você entender melhor, imagine um vírus. Eu tiro uma lasquinha da proteína do vírus, mas geneticamente eu sei que essa lasquinha não vai produzir doença, mas vai fazer o teu organismo produzir uma proteína, né, contra aquela lasquinha, porque ela é um corpo estranho. Quando o vírus de verdade chegar, a proteína vem e bloqueia aquela lasquinha. E com aquela lasquinha protegida pela proteína em cima, o vírus não consegue mais penetrar na célula. Vacina sintética. E a obtenção de organismos transgênicos, que são os objetivos dessa engenharia genética, como nós estamos falando para vocês. Mas o problema é, tudo bem, professor, legal, até tinha uma ideia meio errada dos transgênicos aí, mas como é que os caras fazem essas coisas tudo aí? Como é que eles vão fazer esses negócios todos? Então é isso que agora a gente começa a falar para vocês. Já sabemos que a gente pode usar uma bactéria para incorporar um fragmento de DNA e essa bactéria fazer o que a gente queria, né? Eu posso pegar essa bactéria e fazer ela levar isso para outro ser. Existe uma bactéria que faz isso naturalmente. Ela pega o seu plasmídio e, ao atacar vegetais, ela passa o plasmídio para dentro das células vegetais. Legal? A gente muda o plasmídio dela, solta ela nas plantas, elas invadem a planta, jogam o plasmídio dela dentro da planta e pronto, eu consegui o meu objetivo, né? Isso é uma maneira de você fazer um transgênico. Mas isso acontece com vegetais, é mais difícil de acontecer com animais. Então, o que eu posso fazer para selecionar o fragmento primeiro que eu quero para colocar dentro da bactéria? Como é que eu corto o meu DNA? Fácil, pega uma tesoura e corta. Da onde? O DNA é microscópico, você não consegue nem enxergar ele. Mesmo que você pegue o microscópio mais potente que você tenha, né, e vai lá olhar, você vai ver o núcleo da célula e só. Se você colorir, você vai ver uns borrão lá, ali o DNA. Né? Mas a professora uma vez fez uma prática, nós extraímos lá uns DNA espiralizado, todo dobrado sobre si mesmo. Vocês estavam vendo o que é? Um super, hiper gigantesco cromossomo, e não DNA. Tá? O DNA, então, ele é muito pequenininho, não dá para a gente cortar com tesoura. E aí acontece outra coisa legal que a ciência descobriu ao acaso. Um cientista verificou que existiam as bactérias Escherichia coli que vivem no esgoto, Escherichia coli, e que elas eram atacadas por bacteriófagos, vírus que se reproduzem dentro dessas bactérias. Aí o cara pensou assim, pô, os vírus se reproduzindo dentro das bactérias no esgoto, daqui a pouco não ia sobrar nenhuma Escherichia coli para contar a história. Mas ele viu que muitas Escherichia coli sobreviviam ao sistema, ao ataque. Ele falou assim, mas como é que essas bactérias estão sobrevivendo ao ataque dos vírus? Né? E foi examinar. E descobriu que as bactérias, elas produziam uma enzima, né, chamada enzima de restrição, olha o nome, enzima de restrição, que se ligava ao DNA do vírus que estava entrando e cortava em pedacinhos o DNA do vírus. E aí os fragmentos do DNA do vírus não conseguiam matar a bactéria. Uma forma de defesa. E o cara falou, que legal essa enzima, vou dar uma olhada mais de perto nela. E descobriu que essa enzima cortava o DNA sempre que ele encontrava uma determinada sequência de letrinhas. Lembra lá das letrinhas do código genético, né? Então, quando ele encontrava lá uma sequência de letrinhas, A, T, T, C, G, por exemplo, ele cortava. Ia mais para frente, achava mais um A, T, T, C, G, cortava. Mais para frente, A, T, C, G, cortava de novo. Então o cara falou, olha, ele está cortando o DNA sempre que ele encontrar essa sequência de letras. Vou pegar esse pedacinho, essa enzima, e vou guardar no vidrinho e vou escrever ATCTCG, por exemplo, no vidrinho. Quando eu quiser cortar o meu DNA e eu tiver essas letrinhas, né, no pedacinho que eu quero, eu ponho uma gotinha, né, dessa enzima lá dentro, né, onde eu tenho o DNA, e ele vai cortar. Legal, ele cortou num pedaço. Aí o cara teve a ideia. Mas será que todas as bactérias fazem a mesma enzima de restrição? Aí foi lá e pegou uma outra espécie de bactéria. E descobriu que ela cortava numa outra sequência. Olha,
olha, é uma outra sequência de letrinha. Pegou a enzima, pôs num vidrinho, colocou lá na prateleira. Essa corta quando eu tenho CCCCCC. Né? Ficou ali. Pegou outra, encontrou outra, foi lá no vidrinho, mais uma sequência. E foi fazendo uma sequência de vidrinhos. Olha, vidrinho é para vocês entenderem, né? Não é vidrinho. Mas foi posto lá numa prateleira cheia de vidrinhos com as enzimas, sabendo onde elas cortam. E agora, quando eu quero cortar um DNA, eu sei qual pegar. Eu quero cortar aqui e quero cortar aqui. Aqui eu tenho essas letrinhas, aqui eu tenho essa. Opa, vou pôr uma gotinha dessa que quebra aqui, vou pôr uma gotinha desse aqui que quebra aqui. Pronto, estou com o fragmentozinho de DNA que eu vou usar. E conseguiu agora o ser humano cortar o DNA aonde ele quer. Essas enzimas de restrição são chamadas também de endonucleases, que são conhecidas como tesourinhas químicas que cortam o meu DNA no local que eu quero, tá? Olha como é que elas agem. Então aqui, ó, a primeira que foi descoberta é a conhecida como EcoRI. Na verdade está tudo errado, tá? Não é EcoRI, vocês vão escutar as pessoas falando. A primeira foi a EcoRI. Na verdade é EcoR1, tá? É isso que significa, EcoR1. O que é o eco? Eco de ecologia? Não. Eco de Escherichia coli, abreviatura daquela bactéria lá que eu falei para vocês que vive lá no esgoto. RI, porque foi R1, digo, porque foi a primeira enzima de restrição. É o 1 em algarismos romanos, né? Então, ó, restrição 1. Então, a primeira que foi descoberta. Como é que ela age? Assim, ó. Ela gruda no DNA e nessa sequência de letrinhas aqui, ó, em cima, e a mesma sequência ao contrário, embaixo, ela quebra o DNA. Ó. Ela quebrou aqui e quebrou aqui. E sempre que eu tiver um DNA e ela encontrar esse conjunto de letrinhas, ela vai quebrar, tá? Então, veja, quebrou o DNA no local que eu queria. Num outro lugar, por exemplo, eu posso pôr uma outra enzima que vai quebrar lá, e eu vou ter o fragmento que eu quero. Então, a EcoRI, né, EcoR1, né, é a primeira enzima de restrição que o homem descobriu, e ele quebra especificamente. Vocês não sabem, né, digamos assim, a alegria dos geneticistas. Os caras estão comemorando até hoje a descoberta dessas tesourinhas químicas, que conseguem quebrar no local que eles querem. Isso é tecnologia aplicada. É isso, né, até aqui que eu quero que vocês saibam, né, bem essa matériazinha, tá? Beleza. Tchau, bom final de semana para vocês, meus queridos. Descansem bastante e estejam alertas para segunda-feira, né, nesta live, né, onde nós vamos continuar a matériazinha ali, tá? Beleza, abraço pro gaiteiro, né? Até segunda.